Ora bem, este projeto é composto por duas partes, sendo elas montagem e medição de grandezas elétricas em diferentes circuitos, recorrendo a diverso material de apoio, como breadboard, resistências elétricas, condensadores, geradores de sinais, osciloscópio e multímetro. A segunda parte consiste na elaboração de um programa em C para a análise de circuitos elétricos básicos com recurso à simulação. Este é, sem dúvida, um projeto mais aliciante com maior grau de dificuldade, não obstante permite a aquisição de diversos conhecimentos, tanto a nível de eletrónica como de programação. O planeamento do projeto foi previamente definido de forma a facilitar e auxiliar a estruturação e execução das tarefas a serem desenvolvidas ao longo do mesmo. Para tal, construiu-se uma tabela em Excel, onde estão presentes as datas, tarefas, respectivos recursos a serem utilizados nas mesmas, com as respectivas divisões de trabalho assinaladas. Ao longo do desenvolvimento, tentámos ao máximo seguir o planeamento por nós delineado, mas, devido a ligeiros imprevistos, nem sempre foi possível, mas no final acabamos por cumprir os prazos estabelecidos para cada tarefa. Iniciámos o projeto com montagens e as devidas medições, efetuando em paralelo os devidos cálculos teóricos, usando o material de apoio. Quanto à elaboração do programa, a mesma iniciou-se ainda durante a fase das montagens, tendo sido assim iniciada antes do previsto. Este processo começou pela elaboração de um algoritmo que serve de base a todo o programa. No final, passamos à elaboração da apresentação em PowerPoint e à montagem do presente vídeo. Na tarefa 1, como já foi referido, competemos elaborar um simulador que permitisse calcular o valor da potência, corrente e tensão em todos os componentes do circuito, podendo este ser constituído por uma fonte de tensão em série com uma resistência ou uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, como representa o seguinte menu. Após essa escolha, devemos inserir a resistência associada a esse circuito e escolher se queríamos associar um conjunto de resistências em série ou em paralelo, como ilustra a figura. Após a escolha, o programa apresenta então o valor da tensão, corrente e potência nos elementos do circuito. De seguida, iremos apresentar os principais resultados e conclusões acerca da parte experimental. Na montagem 1, o objetivo era montar um circuito com duas resistências em série, como ilustra a figura. Como se pode observar, mediu-se a tensão utilizando um voltímetro, colocando nos terminais do componente que se desejava medir. Isto porque os voltímetros possuem uma resistência interna muito elevada. A medição da corrente é feita abrindo o circuito e introduzindo o amperímetro no ramo em que se deseja medir a corrente, porque o amperímetro possui uma resistência interna muito baixa. A seguir serão apresentados os resultados práticos e teóricos e as observações das tensões no osciloscópio. Nesta montagem, o circuito seria composto por uma fonte de tensão em série com uma resistência em paralelo com outras duas. Como se pode ver, mediu-se a corrente e a tensão em todos os elementos do circuito, apresentando apenas dois exemplos. A seguir, será apresentada a análise teórica e a prática, bem como as observações das tensões no osciloscópio. Nesta montagem, o circuito era alimentado por uma fonte sinusoidal de 3 volts pico a pico, mas por deficiências do equipamento só utilizámos 2 volts pico a pico. Como era pedido, a frequência utilizada foi de 1 kHz e o período, consequentemente, de 1 milissegundo, como ilustra a figura. Na seguinte, observamos a tensão de entrada e saída, concluindo que não existe desfazamento, pois trata-se de um circuito puramente resistivo. Seguidamente, apresentamos os resultados teóricos e práticos.
Ao variar a frequência do sinal de entrada, a amplitude do sinal de saída não varia, pois é um circuito resistivo, sendo o sinal de saída uma resistência. Este circuito é semelhante ao anterior, mas ao invés de ter duas resistências, temos uma resistência e um condensador. Como se pode observar pela figura retirada do osciloscópio, verifica-se que a tensão é de 3 volts pico a pico e um período de 1 milissegundo. Nas seguintes, visualizamos as duas tensões, assim como o ganho de tensão e o desfazamento. A seguir, apresentamos os resultados teóricos e práticos. Neste caso, ao aumentar a frequência do sinal de entrada, a amplitude do sinal de saída diminui, isto porque este sinal é de um condensador, e sendo a função deste armazenar energia, ao atingir altos valores de frequência, torna-se incapaz de a carregar totalmente, daí a amplitude deste sinal diminuir. Na realização do projeto, tudo o que nos foi proposto foi concluído. Tudo correu com normalidade, havendo uma perfeita harmonia entre os elementos do grupo. As metas, por nós pré-definidas no planeamento, foram cumpridas, havendo pequenos imprevistos relacionados com as datas de realização de algumas tarefas. Mas isto foi facilmente ultrapassado, possibilitando alguma flexibilidade na gestão do projeto. Todos os elementos do grupo concluem que esta foi uma experiência muito interessante e enriquecedora para a nossa formação profissional, pois relaciona dois componentes essenciais do nosso curso, a programação e a eletrónica.